Pokémon Infinity Fusion é um fangame que permite você fundir qualquer Pokémon, com mais de 170 mil opções de fusão, com 20 mil sprites completamente customizados. Então o objetivo hoje é terminar esse jogo apenas utilizando fusões do tipo fogo. Além de que o jogo tá randomizado para a maior variedade de Pokémon. Eu começo então com o Charmander e vou para a minha batalha contra o rival, que tem uma fusão do Golem com o Mr. Mime chamado Gomime, que basicamente o Charmander não tem chance de vencer. De qualquer forma, podemos continuar, então eu faço a quest do Professor Carvalho e consigo as Pokébolas. Agora eu posso tentar aumentar esse time em busca de Pokémon tipo fogo. Dentro do Pokémart eu posso pegar um Pokémon de presente, e ele é um Bisharp, e eu logo fundo ele com o Charmander fazendo o Charsharp. Sem ter encontrado mais nenhum novo Pokémon de fogo, eu vou para a batalha com o rival, com eu tendo apenas o Charsharp contra os dois Pokémon dele. Mas ambos, o Mabas e o Gomime, não impõem grande dificuldade para o Charsharp, conseguindo uma vitória fácil. E depois na Viridian Forest eu encontro o Magmar e consigo capturá-lo. E logo já fundo com o Hitmontop para criar essa aberração aí. E chegou a hora de enfrentar o Brock. Ele começa com o Cactrio e eu mando logo o Magtop. Graças ao Randomizer, o ginásio dele era do tipo terra, o que não facilita tanto pra gente, mas pelo menos o primeiro era um inseto. Sendo assim, o Magtop derrota ele com apenas um Fire Spin. E depois vem a High Queen, eu não tenho como dar super efetivo nela, mas a gente vai dando dano aos pouquinhos e o Magtop fica com 1 de HP, contra-atacando com Revenge e derrotando ela, assim garantimos a vitória contra o Brock. Na próxima rota, o Charsharp evolui para Charsharp, já que o Charmander e o Charmeleon possuem o mesmo começo do nome. Avançando mais, nós encontramos um Combusken, e não apenas ele, também uma fusão, o Arcaran, a mistura do Arcanine com o Nidoran. Eu decido fundir o Combusken com o Mareep, fazendo essa criatura aí, e ele logo evolui durante o treinamento e vira o Conf. Enquanto eu avançava no Monte Moon, eu encontrei um Flatchinder, e com ele capturado, eu o fundo com um Fracture. Depois a Arcaran evolui para Arcarina, e eu encontro a equipe Rocket fazendo algumas pesquisas sobre fusão tripla. Isso vai ser importante mais tarde. Chegando em Cerulean, temos uma batalha contra o rival, porém ele tinha um Starref, que era um Pokémon tipo água, e eu não tive chance contra. Então eu compro uma Moonstone com a equipe Rocket e evoluo a Arcarina para Arca Queen. Para minha revanche, eu utilizo o Fletcher com Dragon Rage, que é muito forte nesse começo do jogo. Ele consegue derrotar o Starref. Logo vem o Dugduff, que infelizmente derrota a gente com Magnitude 9. O Magtop vem e finaliza ele, e logo entra o Gomime, que é bem forte e eu tenho que trocar o Magtop. O Charsharp entra, mas não é o suficiente para derrotá-lo. Eu tento utilizar o Conf, mas ainda assim, o Gomime, por ter um tipo pedra, acaba sendo bem forte. O Magtop retorna e finaliza ele, e o último Pokémon é o Teddiursa, que também não tem muita chance e logo cai, e assim a gente vence a batalha. Em sequência, é hora da batalha da Mist, e eu entro com o Fletcher e o Magtop, e eu tenho medo dele ter um ataque dragão, então eu troco o Fletcher e trago o Magtop. Porém ele não resiste ao Bulldoze e acaba sendo derrotado. O Fletcher volta e derrota ele com o Dragon Rage. Agora falta apenas o Garkazan. Infelizmente eu erro o Dual Shock, o que faz ele dar um grande dano. No outro turno eu tento atacar novamente, mas infelizmente um Dual Shock não é o suficiente para derrotá-lo, então eu caio para o dano do Sandtomb. Para a revanche eu decido apelar direto para o Dragon Rage, que consegue derrotar o Metagon facilmente. E então entra ele, o Garkazan, e eu apenas utilizo os Dual Shocks para derrotá-lo de uma vez, garantindo assim nossa vitória no Ginásio da Mist. Eu decido então trocar um pouco minhas fusões e fundo o Bisharp com o Arcanine, fazendo essa fusão incrível, o Arcasharp. E aí eu fundo o Charmeleon com a Nidoqueen, fazendo a Charqueen, mas logo eu decido inverter a fusão, fazendo a Nidomillion, que eu achei bem melhor. E chegando em Vermilion, temos que enfrentar o rival novamente no Centene. A Nidomillion não tem dificuldade nenhuma para derrotar o Galvanhoot, mas com a vida do Gomime eu tenho que trazer o Magtop, que dá alguns Brick Breaks e consegue derrotá-lo. Como Tentanar um Pokémon de água, eu trago o Fletcher, que consegue derrotar ele rapidamente. E o último Pokémon é o Sandygron, que tem um visual muito legal. Eu utilizo o Arcasharp, que consegue derrotar ele facilmente com seus Metal Claws. E é claro, temos mais um ginásio, dessa vez contra o Surge. Eu escolho entrar com o Arcasharp, o Fletcher e o Magtop. O primeiro Pokémon é o Primecian, mas ele dá bastante dano, então eu decido trocar pro Fletcher para acabar com ele. Aí entra o incrível Garcross, que derrota o Fletcher, então eu trago o Magtop. E após alguns Brick Breaks, ele cai. E então entra o Togeape. Ele derrota o Magtop, mas o Arcasharp não tava brincadeira e acaba com ele facilmente, garantindo assim a vitória contra o Surge.
O Conf evolui para Chorus, e no Rock Tunnel eu encontro uma Ponyta que vai se juntar à minha equipe. E já em Lavender temos outra batalha com o nosso rival. Eu ainda não fundi a Ponyta porque ainda estava treinando, logo eu tenho que trocar ela rapidamente. A Nidomillion entra para enfrentar o Budran e acaba com ele rapidamente. Aí veio o Gomime e utiliza Self-Destruction no Fletcher. Isso por algum motivo buga e deixa os pokémons mais escuros. O próximo pokémon dele é o Wixis, que tem um visual bem legal também. Ele derrota o Fletcher e depois utiliza Self-Destruct no Chorus. Ele traz o Talonare e a Nidomillion consegue derrotar ele com o Venoshock após envenená-lo. Depois de vencer a batalha, vemos a equipe Rocket encrencando com o Mr. Fuji. A Nidomillion evoluiu para Nidoizard, mas eu decido trocar um pouco as fusões e fundo o Charizard com o Hydreigon, fazendo o Hydreizard. Eu também fundo a Ponyta com a Lapras para fazer a Lapita. O Chorus evolui para Blastoise, o Fletcher evolui para Talonshore, mas ele fica muito feio, então muda a fusão e fundo o Talonflame com o Gallade, fazendo o Talonlade. E aí eu fundo o Fracture com o Magmar para fazer o Framar. Em Celador eu vejo que temos que lidar com a equipe Rocket novamente, e a gente tem que enfrentar o Giovanni. Ele começa com o Graveoak e depois de tancar alguns golpes, explode levando o Talonlade junto. Eu entro com o Hydreizard para enfrentar o Liquibar e derroto ele facilmente. E por fim o Magnedrill também cai facinho pro Hydreizard. Indo enfrentar o da Erika, ela tem Pokémon do tipo Steel, começando com o Skymar, que não impõe dificuldade nenhuma ao Hydreizard, junto com o próximo, que é o Klinkin. Após ele cair, entra o Klinkizard. Infelizmente, ele derrota o Hydreizard, mas o Blastoise entra para finalizá-lo. Com a vitória garantida, eu volto e vejo que o Mr. Fuji conseguiu se livrar da equipe Rocket. No caminho para Fuxia, a Lapita evoluiu para Lapidash, e chegando lá, temos que enfrentar o Koga. Eu começo com o Talonlade contra o Making dele. Meus Flare Blitz são o suficiente para derrotá-lo, mas não sem o Talonlade cair junto com o Recoil. Então eu entro com o Blastoise para enfrentar o Raichoke. Eu consigo paralisar ele com o Static, mas ainda assim não consigo derrotá-lo e o Blastoise acaba caindo. Só me sobra a Lapidash, que finaliza ele com um Ice Beam, e então entra o Shupkey. Alguns Flame Wheels são o suficiente para derrotá-lo e por fim entra o Hitmonbat, que também cai pro Ice Beam, assim garantido pra gente a vitória contra o Koga. Depois, mudando um pouco as fusões, eu fundo o Arcanine com o Raikou fazendo o Rainine, e também fundo o Blaziken com o Bisharp fazendo o Blast Sharp. Subindo para Saffron, temos que enfrentar nosso rival. Ele começa com o Darkardus e eu com o Talonlade. Ele perde para um Brick Break e entra o Cabo Mander, que cai também rapidamente, então vem o Sodonix. Eu troco pro Blast Sharp, mas como ele usou Dig, eu tenho que trocar e entro com o Hydreizard, que tem Levitate. E com a sorte dele errar alguns Stone Edges, a gente consegue derrotar. Então entra o Cabo Tick e eu troco pro Rainine para acabar com ele. E por fim vem o Gomime, que é um dos mais difíceis de enfrentar. O Rainine consegue paralisá-lo, mas eu tenho que trocar. Eu entro com o Frama para tentar acabar com ele, mas ainda não é o suficiente. Então para finalizar, eu trago a Lapidash, com o Surf eu acabo com ele. E agora nosso rival vai ajudar a gente na batalha contra o Giovanni. Os níveis dele são um pouco altos para mim, mas com a gente trabalhando junto, os Pokémon do Giovanni vão caindo pouco a pouco, garantindo pra gente a vitória. Com a equipe Rocket fora de Saffron, é hora de enfrentar a Sabrina. Ela começa utilizando a Gardevoir e eu inicio com o Hydreizard. Após algumas trocas de ataques, o nosso falso dragão consegue a vitória. Logo entra o Abby, que é derrotado com apenas um ataque. O próximo é o Lifarig, que tem o mesmo destino. E o último Pokémon é o Pokémon Psíquico Supremo, a Lachu. Mas como somos do tipo Dark, ele simplesmente não consegue tocar na gente e com alguns ataques ele cai, garantindo assim nossa vitória contra a Sabrina. Indo pra Cinnabar, a gente encontra o Blaine na mansão Pokémon e é hora de preparar nosso time pro ginásio. Eu fundo o Pidgeot com o Talonflame fazendo o Talongeot. O Framar evolui pra Haxmar e logo evolui pra Haxmortar, mas ele é muito feio, então eu troco as fusões. Então o Charizard se funde com o Haxorus para fazer o Charorus e o Magmortar com o Hydreigon para fazer o Hydremortar. Com o time pronto, a batalha contra o Blaine se inicia. Ele usa o Corfa Cruel e eu começo com o Blast Sharp. Infelizmente somos derrotados com o Hydro Pump e eu trago o Rainine. Alguns Crunches são capazes de derrotá-lo e entra o Shupkey. Ele sacrifica usando o Final Gambit, mas o Rainine sobrevive, porém entra um segundo Shupkey, e esse então consegue derrotar o nosso Pokémon. Logo, só nos resta o Hydremortar. Ele finaliza o Shupkey e o Sylved entra. Após passar alguns momentos de perigo, temos um pouco de sorte e conseguimos derrotá-lo com o Flamethrower. E assim o sétimo ginásio havia sido derrotado. Porém, antes de ir para o último, temos que ir para a Ilha 1 no Monte Ember, já que o Giovanni está com as aves lendárias e está planejando algo. Ao iniciar a batalha, vemos que ele as fundiu
Dio fazendo Zap Moukuno, que é uma batalha que a gente enfrenta as 3 cabeças separadamente. Cada uma delas tem uma barra de vida e ataca uma vez no turno, ou seja, eu ataco uma e eles atacam 3. A batalha é tensa e ataques que pegam em múltiplos Pokémon são muito úteis aqui. Nossas fusões caem pouco a pouco, sobrando apenas os Charoros contra 2 das cabeças, mas elas já estavam fracas também. Então após tomar um Freeze Dry que quase nos derrota de uma vez só, nós conseguimos acabar com ele. Mas ainda tínhamos a última batalha contra o Giovanni em seu ginásio. Ele começa com o Million e eu começo com a Lapidash, que acaba com ele com um hit só. Depois ele entra com o Crocolava e eu troco pro Rainine, que acaba com ele com alguns Discharges. O próximo é o Growlithe e eu entro com o Hydremortar para lidar com os ataques de terra, embora ainda assim ele dê bastante dano, mas conseguimos derrotá-lo. Em seguida ele entra com o Talongeote, que derrota o nosso Pokémon, e então entramos novamente com o Rainine, que consegue acabar com ele. E agora resta apenas o último, o Shrumwick. Ele coloca o Rainine para dormir e eu decido trocar pro Blasharp, que consegue acabar com ele facilmente. No nosso caminho para a liga temos mais uma batalha contra o nosso rival. Ele começa com um Silphco e o meu Hydremortar tem que ser trocado porque ele não tem chance. O Blasharp entra e seus Iron Heads são suficientes para derrotá-lo. Ele então entra com o Raiwak e eu tenho que trocar entrando com a Lapidash. Infelizmente ela deixa ele com 1 de HP, mas não consegue resistir. Eu então trago o Talongeote e acabo com ele rapidamente. O Gomaimi entra e acaba com o Talongeote. O Blasharp retorna e não tem dificuldade para acabar com o Pokémon inimigo. Logo vem o Gladon, que consegue nos derrotar. Eu trago o Rainine para acabar com ele com o Extreme Speed e seus ataques elétricos são o suficiente para acabar com o Artigron também. Por fim ele traz o Pequeno Nocto, que também cai rapidamente. Chegamos na liga e tá na hora de recapitular o nosso time. Temos a Charoros, o Lapidash, a Hydremortar, o Rainine, a Talongeote e a Blasharp. Iniciando a batalha com a Lorelei, ela começa com a Clefairy. Eu tenho que lidar com alguns Full Restores, mas eu consigo derrotar ela com o Charoros. O próximo é o Milwabe e eu troco para Talongeote, que no fim utiliza o Final Gambit, mas não consegue derrotar o nosso Pokémon. Ela então joga o Garcross e consegue derrotar a Talongeote. Eu trago a Lapidash e com o Flare Blitz ela consegue finalizá-lo. A partir daí entra o Lucatrio e consegue acabar com a Lapidash. Eu trago a Charoros, mas o Lucatrio é mais rápido e acaba com ela com Close Combat. A partir daí ninguém do meu time era rápido o suficiente para conseguir vencer essa batalha e eu acabo perdendo. Para a revanche, eu decido ir com tudo, utilizando 2 Dragon Dance para ficar mais rápido e conseguir dar bastante dano. Eu dou sorte de não me bater na confusão e depois eu derroto o time inteiro dela rapidamente. O próximo é o Bruno, ele começa com uma Fanlia, que após alguns Fire Fangs, o Rainine consegue derrotar. E ele também tinha outra que cai da mesma maneira. Depois entra o Silphco, eu troco para Blasharp que consegue acabar com ele utilizando Iron Heads. A Clefairy entra e acaba derrotando a Blasharp e eu entro com a Talongeote para acabar com ela. Infelizmente, por me bater na confusão, eu não tenho sucesso e trago a Lapidash para finalizar de vez. E o último Pokémon dele é um Pikyu, que é facilmente derrotado com alguns Surfs. Começando nossa batalha com a Agatha, ela inicia com um Mandactyl e eu utilizo meu Hydremortar. Um Lavaplume mais o Burn e consegue derrotá-lo rapidamente. O próximo é a Ninecore, então eu troco para Lapidash para finalizá-la com o Surf. Em seguida, a Agatha traz o Mr. Do e a Lapidash se mantém utilizando agora a Ice Beam para derrotá-lo. Ela entra com o Hatjay, que também cai pro mesmo golpe. E o último Pokémon é outro Mr. Do. Dessa vez a Lapidash não consegue ser o suficiente, mas eu trago o Rainine, que finaliza a batalha. Chegando no último membro da Elite Four, temos o Lance, que começa com um Delili. O meu Blasharp cai para um Close Combat e eu tenho que trazer o Rainine. Após lidar com algumas curas, o Discharge finaliza o Delili. E o próximo Pokémon é um Raiperas, que é bem perigoso pelo tipo Terra. Eu tenho que trocar o Rainine. Eu trago a Lapidash, que consegue dar bastante dano, mas não o suficiente para derrotá-lo. Eu trago a Talongeote, que é rápido o suficiente para finalizar o Raiperas. E o próximo Pokémon, Deliro, consegue acabar com a gente utilizando o Hydro Pump. A Charoros entra utilizando o Dragon Claw e então entra um Gladon. Nós o derrotamos, mas a Charoros cai junto por causa do recoil do Flare Blitz. E sobrando um Pokémon para cada lado, algo inusitado acontece. O Artiape utiliza Final Gambit, se derrotando, mas derrotando a Hydremortar junto, o que faz eu perder a batalha. Para a nossa revanche, eu volto com a estratégia do Dragon Dance e ataco o Delili com o Dragon Claw. O Raiperas logo entra, mas infelizmente um Dragon Dance não era o suficiente e a Charoros acaba sendo derrotada. Então eu trago a Lapidash, que dessa vez consegue ter sucesso com os seus Surfs, e que se mantém contra o Gladon e consegue derrotá-lo também. O Deliro entra e um Flare Blitz derruba ele. O Artiape entra e acaba derrotando ela, mas a Blasharp estava preparada para acabar com ele com apenas um único Flare Blitz, nos garantindo a vitória. E estava na hora da batalha contra o campeão, mais uma vez contra o nosso rival. Ele começa com um Ditizone e eu vou direto com a Charoros de novo com a estratégia Dragon Dance. Ele
ele acaba me paralisando, mas eu continuo me buffando para tentar ficar mais rápido. Depois de alguns Dragon Dances, um Dragon Claw é o suficiente para derrotá-lo. Após isso, entra o Arcatril, e o Paralyze, mesmo com os Dragon Dances, ainda fez bastante diferença, já que o Arcatril conseguiu ser mais rápido e acabou com a gente com Earthquake. Eu trago a Lapidash, que quase não consegue aguentar o Earthquake, mas devolve com o Surf, que acaba com ele de uma vez. Ele então traz o Maroario, que com o Dragon Pulse derrota a Lapidash. Eu então entro com a Talon Geoid, que não consegue derrotá-lo, ele se cura e eu utilizo outro Fire Blitz que acaba tirando minha vida com recoil. O oponente se cura novamente e a Hydra Mortar consegue colocar um Burn nele com o Lava Plume, mas ele não parava de se curar e resolveu até mesmo trocar de Pokémon. Quem entrou foi o Banape, que mal conseguia dar dano na Hydra Mortar e até mesmo usou um Final Gambit que quase não deu dano. O Maroario volta para tomar outro Lava Plume e dessa vez cair de vez. Ele traz o Stito, que rapidamente cai pro Lava Plume. Chegamos assim no último Pokémon dele, o seu inicial, Gomaime. Ele nos derruba com o Stone Edge e então a Blast Sharp entra para dar seu Iron Head vezes 4 e finalizá-lo de uma vez, assim nos consagrando campeões de canto em Infinity Fusion.